você cruza pessoas de gerações completamente diferentes da sua e você acaba estando do lado. E a minha relação com o Vladimir, não só por causa da democracia corintiana, sempre foi muito boa, como é boa até hoje, né? Eu, o Vlad e o Magrão, a gente formou um trio ali, não só como representantes da democracia corintiana, não só como 3 jogadores de uma época maravilhosa do Corinthians, mas como 3 personalidades muito parecidas, né, com alguns gostos diferentes. A idade era muito diferente. Eu tinha 18 anos, os caras tinham 27. Eu era muito louco. Você foi o artilheiro desse ano. Os caras tiravam uma onda, os caras curtiam comigo, porque, pô, esse moleque é foda. Artilheiro de 82, não foi? Fui artilheiro com 28 gols, fui campeão brasileiro. Paulista. Eu lembro desse jogo. Foi sábado, não foi? No sábado. Qual? Corinthians e... Corinthians São Paulo, 3-1. O último foi de Foi domingo à tarde. Domingo? Quarta noite foi 1-0 e domingo à tarde. Domingo à tarde. Foi no domingo. Tava nublado, né? Pô, cara, assim... Nublado, eu lembro. Não sei se estava nublado, se estava sol. Pra nós era assim, era ganhar... Eu tava triste. Era ganhar o jogo, porque não era Corinthians e São Paulo só, a gente tava defendendo a democracia corintiana. Os generais estavam loucos pra acabar com a nossa vida, pra acabar com a gente. Tava tendo o slogan. Vamos falar desse lance da democracia corintiana? Eu tinha ideias, assim, eu falava que nada, os caras queriam ir pra farra e inventar esse barato aí. Também. Também. Fazia parte. Fazia parte do combo. Fazia parte, lógico. Qual a democracia não é farra. A democracia era o seguinte: naquela época era muito paternalista a relação clube e jogador de futebol. Os caras não sabiam fazer porra nenhuma, os caras não podiam fazer nada, fazia tudo escondido. E eu já vinha de problemas de relacionamento quando eu era garoto no Corinthians, fui pra Poços de Caldas, voltei e cruzei com os caras. Então o que a gente queria? O que eu sempre quis? Eu sempre quis jogar futebol, que eu amava jogar futebol, mais por divertimento, mais por gostar da bola do que por pensar em ser profissional e ganhar dinheiro. Eu era apaixonado por jogar bola. E eu também queria curtir. Eu tinha 17 anos, 18 anos, eu era porra louca, bicho. Eu queria curtir, pronto. Mas eu queria unir as duas coisas. E eu não abri mão. E não abro mão até hoje, só que as curtições são diferentes por causa da idade. Eu nunca abri mão do meu divertimento. Eu vou jogar, sou sério, vou lá, vou tentar fazer gol, nós vamos tentar ganhar, mas não mexe no meu espaço vazio, porque eu vou me divertir do meu jeito, do jeito que era a época, o que se apresentava pra época, eu curtia e pronto. Seu pai jogava, não jogava? Meu pai jogava na várzea. O Magrão pensava do mesmo jeito. Certo. Entendeu? Certo. Era isso, curtição. E futebol, mano, é o seguinte, tudo se resume o que acontece no campo, tá? Se a gente não jogasse bem, se a gente não ganhasse os jogos, não existiria a democracia corintiana, a gente estava tudo ferrado, que os generais estavam pulando em cima da gente lá. Então a gente jogava bem pra cacete, porque a gente treinava bem e a gente confiava um no outro. Então nosso time jogava muito e a gente saía na noite mesmo, cara. Saía. Eu só não saía de terça que eu concentrava e no sábado. Segunda, quarta, quinta, sexta. Com 18 anos, tá nem vendo, né? Não dava pra segurar, né? Pô, a gente tava conversando aqui. Seu pai é jogador também, você falou que lembra o estilo dele de jogar. Sim. Qual foi o momento que você falou assim, pô, acho que eu tenho dom pra jogar, acho que eu tenho condição de sonhar um pouco? Cara, é assim. Te falaram, foi você que se ligou, como é que foi? É assim, quando eu era depois da Copa de 70, você joga bola na rua, eu me apaixonei por futebol, só queria jogar bola, mas você não tem uma noção, né? Inspirado em qual jogador? Rivelino. Eu era totalmente diferente do Rivelino porque eu não conhecia outro estilo. Eu não tinha um estilo, eu tinha 7 anos, cara. Então minha referência era Rivelino. Quando eu passei pro ginásio naquela época, eu era primário, quando eu passei pro ginásio, eu comecei a disputar campeonato interno. No primário não tinha campeonato interno. No ginásio tinha as quinta série, sexta série, sétima série. Quadra, futebol de salão. E aí, cara, o que começou a apresentar? Eu fazia gol pra cacete. Mesmo com 10 anos, 11 anos, jogando contra a cara de 13, 12, 14, eu ia lá e fazia gol. Você foi alto? Eu sempre fui alto. Pra idade, assim? Sempre fui alto. Magrinho, né? Dos outros moleques? Cara de criança. Qual era a relação entre os outros moleques da idade, assim? Não, eu era bem mais alto que os outros moleques da minha idade, mas não era forte. Eu não era mais forte que eles, eu era mais alto só. Mas era rápido? Era rápido, chutava forte. Chutava forte? Chutava forte. Então eu comecei a fazer muito gol no colégio, mas gols assim, um monte. No primeiro ano que eu joguei, eu fui vice-artilheiro do campeonato, disputando uma final contra uma equipe da 8ª série, eu era da 5ª, né? E aí chamou a atenção de um cara lá do Clube Esportivo da Penha, que tinha o futebol de salão, categorias, né? Pré-mirim, mirim, infantil e infanto, que jogavam o Campeonato Paulista. Ele me chamou pra ir fazer testes no Esportivo da Penha. Eu fui, fiz,
Fiquei. Em 77 nós somos campeões paulista de infantil, futebol de salão. Eu fui artilheiro do campeonato com 32 gols. 79 nós somos campeões infanto juvenil. 78 eu fui pro Corinthians, joguei no Corinthians, depois eu voltei e assim, fui seleção paulista no Corinthians, né, futebol de salão, até chegar um dia, porque era o seguinte, eu ia pro clube, eu treinava campo no juvenil, jogava vôlei, jogava basquete e treinava futebol de salão. Era a minha tarde era essa. E eu jogava bem em todos os esportes. E aí chegou um momento que a diretoria do Corinthians me chamou, com 15, 16 anos. Quando eu joguei a primeira Taça São Paulo, com 16 anos, eles me chamaram e falaram assim, ó, cara, agora você tem que resolver. Você tem que escolher um esporte pra você jogar. Se não dá mais pra você ficar jogando basquete, jogando vôlei, jogando futebol de salão, cara, o que você quer da sua vida? Eu falei, não, eu quero ser jogador de futebol. Então, eu parei de jogar as outras coisas e fiquei só treinando futebol de campo. Aí as outras coisas virou, assim, um divertimento. Eu jogava vôlei com os amigos, essas coisas, mas já não tava mais, já não via como competição, entendeu? Pô, ô Casão, parece uma pergunta mais para final de entrevista do que... Você se sente, na proporção, amado, odiado, em que proporção? Então, esse negócio de amor e ódio depende do ponto de vista. Né? Eu gosto muito de mirar o ponto de vista do amor. Né? Para mim, eu não tenho ódio de ninguém, eu não vivo com ódio. Eu acho que uma das coisas principais para você ter uma vida confortável, mesmo independentemente de classe social, é você ter amor no seu coração. Amor, eu não sou religioso, eu não tenho religião, mas eu tenho amor no meu coração. Então, eu me identifico com as pessoas que gostam de mim, com as pessoas que me amam. As pessoas que me atacam, independentemente de ser política ou não, me atacam de um modo covarde, né? Os ataques que eu recebo é viciado, drogado, financiador do tráfico, papapá, coisa que eu não sou. Coisa que... Em que momento te agridem? Quando você emite opinião sobre futebol, sobre política, ou os dois, ou quase tudo? Política. Política, tá. Política. Quando eu me posiciono politicamente, chove. É um território violento, né? É um território violento. É um território que não... Principalmente redes sociais, não tem lei, né? Não tem lei. Então, por exemplo, eu falo que esse governo é covarde, perverso, cruel e mentiroso, certo? É a minha opinião. Aí do lado de lá vem seu drogado, seu viciado, seu financiador do tráfico. Olha a diferença. A gente dá uma opinião, mesmo que seja dura, mesmo que seja bem crítica, é uma opinião. Os caras não sabem opinar, eles sabem te atacar. Então tem uma diferença muito grande. Então, eu sofri muito no meio da pandemia, quando eu assinei o primeiro impeachment contra o Bolsonaro, que assinou uma porrada de gente, mas eu assinei e o Chico Buarque assinou também. Quando chegou lá na Câmara, o que divulgou para a imprensa foi, o impeachment do Chico Buarque, o impeachment do Casagrande do Chico Buarque chegaram aqui. Pô, o impeachment não era meu, não. Os caras me convidaram para assinar, eu assinei. Cara, eu fui metralhado semanas, sem parar, não tinha fôlego, e eu me assustei com aquilo. Porque eu não tinha conhecimento de rede social, eu não vivo muito redes sociais, não sabia que aquilo, e eu achava que todos aqueles ataques que eu estava recebendo era de gente que existia. Falei, porra, todo mundo... E não era o que roubou? Não, a grande maioria era robô, porque aí a Paula Lavinha, a mulher do Caetano, que ela tem toda uma experiência ali, tem como mapear os ataques que a gente recebe, ela fez um mapeamento dos ataques que eu recebi. E a grande maioria vinha lá de dentro do Planalto mesmo, daquele gabinete do ódio. Olha aí. Então eu fui começando a entender como funcionava o negócio. Que ano foi isso, Casão? Foi 19, 20 começou a pandemia. 20, julho de 20. Já após a eleição concretizada. O cara começou a falar, não é gripezinha, não sou coveiro, e e não comprava vacina, e blá blá blá. E aí nós fizemos eu assinei o impeachment. Aí eu parei, cara. Hoje eu peneiro, eu não fico vendo redes sociais, eu participo assim. Eu quero postar uma coisa, eu mando pro meu filho, faço o texto, ele posta. O que escrevem, eu não vejo. Eu parei de ver. Eles me mandam coisas legais. Agora eu não sou. Pra que eu vou ver viciado? Pra que eu vou ficar vendo essas coisas? Você já parou pra pensar que a gente passou por uma guerra, mano, esse Covid? Nesse exato momento, quando você parou, todo mundo parou, também parei, e a saúde mental de todos foi pra berlinda. Sim. Foi uma coisa difícil. Eu fui estudar, fui buscar informação para não chapar, com pessimismo e notícias que chegavam de mortes e chegavam no WhatsApp, cemitério lotado, hospital lotado, gente no corredor, gente na rua. Como você fez, mano? Sim. Eu tive meu jeito, falei aqui, fui estudar,
Continuei fumando meu baseado, tranquilo, moderado, estudando, buscando, ocupando minha mente. Como você fez, mano? Cara, assim, primeiro, vamos começar por partes. Eu não sofri ficar isolado e eu comecei, depois de uns 4 meses, eu falei, pô, por que não tá, por que eu tô tranquilo, né? Aí, fazendo terapia por telefone e tal, cara, eu fiquei internado 1 ano isolado. Então, quando eu tava 6 meses ainda, a gente isolado dentro de casa, ainda não tinha chegado no meu limite de estar isolado. Eu fiquei 1 ano internado, eu fiquei 6 meses sem ver ninguém, sabe? Eu tive alta depois de 1 ano. Você não tem mais pai e irmão vivo há quanto tempo? Meu pai morreu faz uns 3 anos ou 4, minha mãe morreu em 2014, 2013. Então, sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu analisei o meu comportamento durante a pandemia, por que eu sofri menos? Porque eu não tinha minha mãe. Então, mas eu tinha meu pai. Seu pai estava vivo? Foi até legal você tocar nesse ponto, porque meu pai fazia aniversário 25 de dezembro. Ele morreu quando? Então, 2019, todo ano a gente ia almoçar no restaurante lá no Jardins, lá no Leles. Todo ano eu levava meu pai lá, a família e tal. E nós fomos dia 25 de dezembro de 19. E, pô, ele tava solto, brincou com todo mundo no restaurante, todo mundo já conhecia ele tava bem, sabe? Ele tava com uma cuidadora que ele gostava tal. Cara, dia 29 ele teve um AVC tremendo. Nossa. Tremendo. Ficou um tempo no hospital, depois nós arrumamos uma casa de repouso para ele ter atendimento 24 horas por dia. E começou a pandemia. Nossa, tudo junto. Então, cara, eu vi meu pai 25 de dezembro, depois eu vi algumas vezes no hospital, mas ele totalmente inconsciente, sem saber nada. Depois eu vi umas 2 vezes ele na casa de repouso, mas também pouco entendia, e parei de ver. Quando eu pude ver meu pai de novo, ele estava dentro do caixão, no dia do enterro. Muita coisa. Então, eu nem fui ver o caixão, porque eu falei, porra, gente, cara, eu tô sem ver meu pai 2 anos por causa da pandemia. Agora eu vou ver lá o meu pai dentro do caixão. Então, aí, o que eu fiz durante a pandemia? Eu assisti, sinceramente, eu acordava às 10 horas da manhã, eu punha na Globo News, tomava meu café e ficava na frente da televisão assistindo a Globo News para eu me informar. Eu queria ter informação, eu queria ter muito conhecimento do que estava acontecendo. E ali, as meninas lá, os caras da Globo News são de alta qualidade, né? A parte jornalística ali eu adoro. Então ali você recebia informações do que estava acontecendo no Brasil e no mundo, o que era esse vírus, o aumento de mortes e tal, e também o descaso do governo, né? Ali eu ficava vendo isso todo dia, eu fiquei vendo todo dia, o tempo todo. Então, como eu suportei isso? Primeiro, eu não estranhei ficar isolado, porque eu já tinha ficado isolado. A minha mãe não tinha, meu pai não dava para ver, não conseguia ver ninguém, mas eu ficava me informando. Então, eu acho que isso eu levei a vida. Eu fiquei muito mais politizado em relação à pandemia, em relação ao que acontecia no Brasil, nesse período. Nesse período cresceu o meu conhecimento em relação a esse governo, né? Sim, eu convivi com famílias assim, que eles tinham os pais e as mães, né? Era pânico, irmão. Pânico. O cara que tem o pai e a mãe. E aí era. E quantos morreram pânico, de Covid, né? Perdeu o pai e a mãe. Famílias inteiras, ou sobrando um só. Cara, sim, tive alguns amigos que foi assim, foram 2 anos de dor diária para todo mundo. Só para psicopata que não. Psicopata não sentia dor nem empatia com ninguém. Mas a gente, eu sofri, eu tenho certeza que vocês também, nós sofremos com a dor de todo mundo durante 2 anos, cara. Porque a gente talvez, a gente nunca tinha visto aquela família, a família lá do Amazonas, você nunca viu, nunca ouviu falar, mas você virava pela dor, você virava um componente daquela família. Sim. Então nós somos componentes de mais de 700 mil famílias que perderam entes queridos. Nós viramos uma família única, porque sozinho, só aqueles caras sofrendo, eles não iam aguentar. Então, o sofrimento foi dividido por todas as pessoas, por todos os brasileiros que têm empatia, sabe? E que amam as outras pessoas, né? Como é o nosso caso. Sim, ô Casão, e a profissão de jornalista? Eu? Sim. Cara, é assim, eu parei de jogar e fui convidado pelo Trajano para ir pra ESPN, né? ESPN Brasil. Eu comecei a ser comentarista lá. Depois de 1 ano e meio, a Globo quis me contratar. Cara, só que na ESPN, bicho, era o seguinte, eu não tinha contrato, eu pegava um cachê, ia lá, super, não sabia nem o que podia, o que não podia falar, eu ia fazer minhas críticas lá e tal. E a Globo, quando me contratou, o diretor falou o seguinte, cara,
eu tô contratando o comentarista da ESPN. Estou contratando o comentarista da ESPN. Não vai chegar aquele comentarista que é direto, que faz a crítica, que não tem medo, não fica em cima do muro. Não vai vir aqui na Globo só porque a Globo começar a alisar. Eu não quero. Se é para alisar, eu não quero. Eu quero você porque você é diferente dos outros. Então eu cheguei com o respaldo da direção daquela época de poder me posicionar em todos os sentidos. Eu só fui aprendendo o limite, né? Até onde iria o meu limite. E eu fui ganhando espaço, conforme os tempos foram passando. Eu fiquei 25 anos lá. O tempo foi passando, meu limite ficou muito alto. Eu nunca, mesmo trabalhando na TV Globo, eu me omiti de fazer uma colocação social, uma colocação antirracista, uma colocação contra a homofobia, contra o machismo, política, contra o governo, contra esse ou contra aquele, ou a favor desse, ou elogiando um ou outro. Eu nunca me escondi, sabe? E eu acho que isso fez a minha diferença nesses anos todos. Casal, teve algum momento que você falou alguma coisa assim, pô, me arrependi, acabei de falar, já me arrependi e tal, aí depois você... Teve alguma coisa assim? Falou, pô, deu ruim, não era isso que eu queria falar, pô, agora me arrependi, como é que eu vou fazer? Não, cara, não. Eu não me arrependo de nada que eu falei, eu posso ter errado. Certo. Errar é uma coisa, se arrepender não. Porque sabe por que eu não me arrependo? Porque quando eu falo uma coisa, é aquilo que eu tô pensando naquele momento. Sim. Eu não tô dando uma enrolada. Então, se eu tô com uma crítica pra você, eu vou fazer a crítica. Aí, se você não gostar, se você... Meu, é problema seu. Eu falei a minha verdade. Eu não tô enganando, não tô sacaneando ninguém. Então, eu sei que eu sou um cara direto. Eu sei mesmo, eu conheço, eu sei que o meu jeito é direto. Então, se eu vou fazer uma crítica, às vezes ela parece dura demais, mas se você for analisar, se for na boca de outra pessoa, talvez as pessoas não achem tão dura. Mas como eu tenho uma característica de ser direto, de não ficar dando volta para fazer a crítica, porque muita gente na imprensa, eles acende e assopra. Acende, assopra para fazer uma crítica. Eu não assopro. Eu vou e faço a minha crítica e pronto. Mas você já teve que se desculpar com alguém? Pô, não era isso que eu queria falar. Me desculpar, pô... não. Nunca, não. Eu reconheço o erro. Sim. Desculpar não, porque eu não posso me desculpar de uma coisa que eu não achei que eu fiz errado naquele momento. Mesmo depois de... Então, não, depois eu posso reconhecer que eu errei. Certo. Que eu errei, mas quando eu falei, por exemplo, eu tô aqui dando entrevista pra você, tudo que eu vou falar aqui é tudo que tá passando na minha cabeça agora. Eu não fico estudando. Você me faz a pergunta, eu vou e respondo. Por exemplo, quando você faz uma crítica sincera, aberta a um atleta, como é absolvido no mundo do futebol? Você foi jogador. Como é que cai na concentração? Os caras lá na resenha? Cara, cai mal, porque os jogadores, principalmente os atuais, são muito melindrados, muito mimados, qualquer coisinha. Não pode falar uma coisinha, uma crítica que o cara sai respondendo, faz biquinho, não quer mais falar com a imprensa, ou sai, faz gol, faz assim, sabe? Só que pra mim, pouco importa se o cara me responder numa entrevista. Eu nunca respondi pra ninguém, mano. Eu já critiquei, já teve pai do Neymar, que fez uma carta completamente preconceituosa contra mim quando eu falei que o Neymar era mimado. Entrou por aqui, saiu por aqui, fiquei chateado, fiquei assim, assustado, porque... Acho que agressiva a resposta dele? Foi uma das primeiras vezes que um cara, principalmente pai de um jogador, chegar e escrever uma carta e postar nas redes sociais, me atacando pela minha doença, por eu ser dependente químico. Né? Isso aí é pesado, isso aí é falta de argumento. O cara pode falar, pô, eu não gosto do Casagrande como comentarista. Falou merda, não conhece meu filho direito. Meu, você pode falar mil coisas. Agora você vai falar sobre a dependência química. Sabe que é o seguinte, preconceito, para quem sofre preconceito, de alguma maneira, racismo, homofobia, né, por ser mulher, por ser dependente químico, todo mundo que sofre preconceito sabe muito bem que o preconceito atinge a alma. O preconceito não é um soco na cara. O preconceito é como se fosse uma faca que ele atravessa o seu corpo e vai ferir a alma da pessoa. Isso é preconceito, isso é perverso. Isso é uma condição que deixa uma ferida na pessoa. Que pode ser para a vida toda. Pode ser para a vida toda, dependendo da cabeça, dependendo de como você levar isso depois do primeiro ataque. Então, quando se faz isso, é uma coisa perversa. Sim. Então, os jogadores nunca fizeram isso. Os jogadores são melindrados, mas eu não estou preocupado. Sabe o que eu aprendi na minha internação, que na época eu achava absurdo o que a psicóloga me falava, mas de repente é o seguinte, você fala a sua opinião, você faz uma crítica, se não é sacana, se não é perseguição, e se o cara não gostou, isso é problema dele. É ele que tem que resolver com a cabeça dele se ele não gostou do que eu falei. Não sou eu que tenho que resolver o problema dele. Eu
dou minha opinião sincera, posso reconhecer meu erro depois, mas eu não faço uma crítica pra fazer mal pro cara, pra ferir o cara. Eu não ofendo, eu não ataco, eu faço crítica, mas eu sou direto mesmo e vou até o limite. Ocasião, esse lance, eu lembro quando você com 18 anos, eu tinha 12, né? Quando você foi preso a primeira vez, foi aquele escândalo, foi no ano de 82, na Sim. época de não era nem bem ditadura ainda, mas também não era democracia, Não, era ditadura. Era ditadura 82, ditadura, né? Porra, os generais Mas ligavam. tava pegando pesado, era o Figueiredo ainda. Era o Figueiredo e os generais ligavam lá no Corinthians direto pra tirar a democracia corintiana. O lance foi o seguinte, mano, assim, os ataques que a gente recebia lá era o seguinte: o Casagrande é um drogado, certo. O Sócrates é um bêbado e o Vladimir era um negro. Ó, tá. Eram os tipos de ataque que a gente recebia na época. Entendi. Só que eu, por exemplo, tinha 18 anos. Porra, eu sempre tive um instinto de liberdade muito grande, eu não tava nem aí. Eu ia onde eu queria, onde eu tava afim de ir, eu fazia o que eu tava afim de fazer, não me interessava por ninguém, que na minha cabeça era uma utopia, mas eu pensava daquela maneira, o Magrão também, eu faço. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, cara. Eu não tô cuidando da vida do cara. Se eu quiser beber, se eu quiser fumar um baseado no meio do show e ir, o problema é meu, não é problema de ninguém. Eu vivia dessa maneira. Só que não era bem assim, né? E eu tinha 18 anos, eu era o cara mais frágil da história ali. Eu sofria blitz, cara. Foram aumentando as blitz, né? Eu comecei a tomar blitz, às vezes a semana toda. Às vezes duas vezes no mesmo dia. Os caras a fim de arrumar uma parada pra mim, pra eu ser preso. Direto. Teve uma blitz, que acho que eu até contei pouco, vou contar aqui. Foi o primeiro jogo do campeonato contra o Santo André, foi 1-0 gol meu, Campeonato Paulista, julho, um frio do caramba. O meu carro estava no Parque São Jorge, mas uns amigos foram dentro do vestiário me pegar, e eu vi dirigindo, que eu gostava de dirigir, a gente foi fumando uma ponta, voltando pro Parque São Jorge. E aí, embaixo do viaduto, tava uma rota cinza parada, escura, desligada, ninguém via. Quando ele viu o nosso carro chegar, pum, acendeu o holofote. Pode parar, encosta, só que a gente tava do lado do rio. E eu soltei a ponta assim, atravessei pro outro lado e estacionei. Os caras vieram, começaram a revistar, abriram minha bolsa uma porrada de vezes, e aí pegou meu documento e falou pro, sei lá, o comandante da batida: olha, comandante, esse aqui é o Casagrande, hoje ele vai pra uma casa muito maior que o nome dele. Olha aí. Começaram a falar assim, começaram a procurar maconha, e os caras falaram assim: vocês estão fumando? Não, a gente não tava fumando. Pô, 3 moleque, vou falar que... Não, sim, eu tava fumando, eu joguei a ponta ali, tá? Certo. Os caras querendo me matar. O cheirão exalando, você negou. Aí nossa, os caras da rota odeiam. O que aconteceu foi o seguinte: os caras deixaram os meus 2 amigos pelados, sem roupa, na minha frente aqui, e me socando. Falando, onde vocês estavam fumando? Não, os caras me socando. Eu perdi um pouco a cronologia. Você já era jogador do Corinthians? Sim, cara, primeira partida do Campeonato Paulista, de 82. Não era ainda o Casão consagrado. Não era o Casão consagrado, mas já tinha que jogar do Campeonato Brasileiro. Ano seria consagrado no final do ano. No segundo semestre. Ia ser artilheiro do campeonato. Foi o primeiro gol do campeonato. Né? E aí, cara, os caras socando. Meus amigos estavam a ponto de se entregar assim pra eu parar de tomar soco. De apanhar. Passou um Passat disparado lá na Marginal e bateu o rádio dos caras. Suspeito de assalto a banco, um Passat preto na Marginal. Os caras tinham acabado de passar. Os caras largaram a gente e foram atrás desse Passat. Nós ficamos tão traumatizados, eu fiquei tão traumatizado que eu falei pros meus amigos assim: o que nós vamos fazer? Vamos esperar os caras voltar? Os caras, vamos embora. Mas eu falei: os caras vão achar que nós estamos fugindo. Nós vamos fugir. Os caras eram mais velhos, eu tinha 18 anos, eles tinham 24, 23. E eu achava que eu tinha que ficar esperando os caras voltarem, sabe? Pra eu querer mostrar que eu não tava fazendo nada errado. Moleque honesto. Pra mim não tava fazendo nada errado. Eu tava fumando um beck e indo embora pra minha casa. Não tô assaltando, não tô roubando, não tô nada. E aí o que aconteceu? Depois daquilo, foi o ano todo isso. Foi o ano todo. Até chegar 23 de dezembro, que aí eles armaram bonito pra mim, porque a gente sabia que ia ter uma armação no último mês. Só que nós achávamos que era por causa da final contra o São Paulo. Vocês sabiam? O Adilson falou. Tanto que eu e os outros solteiros, nós fomos pro hotel. Nós ficamos no hotel. A semana toda da final do campeonato, nós ficamos dentro do hotel. Sabia como, Casão? Eu não sei como o Adilson soube. O Adilson fez uma reunião, o Adilson Monteiro Alves fez uma reunião e falou assim: chegou aqui uma informação que estão armando pro Casão antes da final do campeonato. Nós achávamos que era por causa da final do campeonato. E aí eu fui pro hotel. Né? Eu e os solteiros nós fomos pro hotel. Ficamos uma semana lá,
Pô, saía toda noite. Foi o Eduardo tomar conta, que era mais velho. A gente, segunda era uma boate, terça era um show. Ficamos curtindo. E jogamos. No domingo, quando acabou o campeonato, nós relaxamos. Não vai acontecer mais nada. Aí eu fiz um Carnaval da Vitória, eu organizei o Carnaval da Vitória no Parque São Jorge, num sábado. No outro domingo nós fomos pra jogar Seleção Paulista e Carioca no Rio. E eu fiquei no Rio, na casa do Fagner. Aí cruzei o Afonsinho, fui no sítio do Chico Fagner, jogar cantor? bola. Cantor, Fagner? Aí, quando eu voltei, dia 23, eu tava na porta da casa de um amigo, que a gente sempre passava junto no Natal, a gente ia combinar alguma coisa, a mãe dele tava na porta, passou uma rota especial, que ela tinha umas rodonas, sabe? Essa rota especial, ela tinha umas 4, 5 em São Paulo. Ela era a única que tinha tenente, as outras eram sargento, essa aí tinha tenente. Eles passaram, beleza, o meu amigo ainda falou, pô, vamos entrar para não ficar... Eu falei, vamos entrar por quê? Não estamos fazendo nada, estamos aqui na porta. Os caras deram o cavalo de pau, subiram em cima da calçada e vieram pra cima de mim, que nem louco. Onde vocês estavam? Na porta da casa de um amigo com a mãe dele na porta. Qual bairro? Penha. Penha. Na Penha. Os caras vieram, foram pra cima, revistaram. Eu sempre usei uma bolsa tiracolo. O cara perguntou, deixa eu ver essa bolsa aí. Eu tirei, dei a bolsa pra ele, ele deu uns 3 passos. Era a ditadura que tava no seu pé por causa da democracia por causa da democracia corintiana. Entendi. E aí o cara veio com um vidrinho, mostrou pra mim assim, tinha uma pedrinha branca lá, o cara falou, o que é isso aqui? Eu falei, pô, isso aí é cocaína, né, bicho? Mas não era do meu bolso. Não era da minha bolsa. Aí o cara falou assim, então você vai pra décima, lá na Penha era a 10ª, né? Eu falei, beleza, eu vou, mas eu não vou no camburão, não vou pôr algema, não vou pôr nada. O cara, me colocaram lá de trás, 2 soldados do lado. Só minha atual já tinha sido campeão, Casão? Já, pô. 2 semanas antes. E aí os caras ficaram dando volta comigo, porque da onde eu fui detido até a delegacia eram 10 minutos. Os caras ficando dando volta comigo, ligando pra imprensa, pra ela estar lá na porta da delegacia quando eu chegasse pra ser aquele carnaval. E avisando as rotas de São Paulo. E o cara falou pra mim, o cara virou pra trás e falou assim, ô moleque, você acha que nós pegamos a Rita Lee e o Gilberto Gil, você acha que um moleque de merda que nem você a gente não ia pegar? Eu tava dentro do carro. Fala assim, mas eu sou centroavante campeão do Corinthians. Sou diferenciado, não sou. Na hora que eu cheguei, cara, as rotas estavam dando cavalo de pau na porta da delegacia, comemorando. Então, cara, assim, foi assim. Eu fui detido, não fui preso, né? Foi a ditadura. Depois eu fui absolvido por falta de provas. Eu tô pensando aqui, pô, como é que o centroavante do Corinthians, o artilheiro do campeonato, mas campeão, não né? tem blindagem, não tem proteção? Não tem proteção. O time de maior torcida. A gente achava, nós relaxamos depois do título, né? Porque nós ganhamos o título, nós achamos agora ninguém vai mais atacar a democracia. Mas eu tinha 18 anos, eu tinha 19. Eu era o cara mais frágil ali. Como eu falei, eu ia em qualquer lugar. Você me encontrava em qualquer lugar. Você me encontrava numa favela vendo jogo de futebol de várzea. Você ia na favela? Você ia na favela, Casão? Eu ia. Hã? Você ia na favela, pá, dar um peão? Não, eu ia ver jogo de futebol. Não, então. Calma. Não. O peão é o jogo de futebol. Não, eu pensava que era pegar droga. Então não. A droga sempre chegava na minha casa. Quando virou cocaína, a droga chegava na minha casa. Mas você nunca foi numa quebrada a pegar nada? Pouquíssimas vezes. Eu ia lá na Vila Císpera. Depois de famoso? Hã? Depois de famoso? Sim. Olha o casão aí. Ia lá na Vila Císpera às vezes. Sabe, conhece a Vila Císpera? Tô ligado. É lá. Imagina os moleques, mano, dando um trampo, aí encosta o centroavante do Corinthians, mano. Eu não tava nem aí, entrava o cara tomando cerveja com os caras, trocava ideia. Eu sempre fui muito recebido em todos os lugares, principalmente nas quebradas, super recebido. Nunca, já fui em Parelheiros ver jogo de futebol de salão à noite, sabe? Com a mão malandragem na quadra e tudo beleza. Nunca. Eu acho que o meu jeito de ir nos lugares e tratar as pessoas igual, porque pra mim todo mundo é igual, eu não vejo diferença. Eu não trato ninguém diferente por ser classe social diferente, nada. Então isso eu acho que deixava as pessoas mais à vontade ao meu lado, eles não me viam como, pô, o cara é o Casagrande do Corinthians ou o Casagrande da Globo. Eles me viam, pô, admirava, pô, era fã e tal, mas eu tava ali sentado com os caras e pronto, nunca tive problema. Você enxerga hoje, no futebol brasileiro, uma possibilidade de uma politização dos atletas? Zero. Sem chance. Sem chance, porque... Bom, primeiro, o futebol mudou, os caras são alienados, né? Eu não vou discutir o valor que eles ganham, porque eu acho que o valor de hoje é esse, e os caras que ganham bem merecem porque tem talento. Mas eles preferem ser celebridades do que jogador de futebol. Então, o que eu digo muito
os caras me perguntam assim, pô, por que você acha que o torcedor não se identifica tanto com os jogadores da seleção brasileira? Então, eu vou dar a minha versão. É o seguinte, hoje o Brasil, a grande maioria das pessoas não tem café da manhã, almoço e janta. Ou só tem um, ou tem dois, a grande parte não tem nenhum. Voltou. Mas ama futebol. Torce pro Corinthians, torce pra seleção brasileira e tal. Aí eles veem um jogador de futebol postar um iate, uma lancha, uma Ferrari, uma mansão e hotéis 5 estrelas. Eles olham essas postagens e falam assim, pô, esse cara não é próximo de mim. Eu não me identifico com esse cara. Então criou uma distância. Então quem faz isso, os jogadores que preferem fazer isso, eles não têm na cabeça noção alguma do que é a realidade da sociedade brasileira. Então você não pode esperar que caras que fazem isso vai ter uma preocupação política e social no país. Não vai pegar, jamais, porque eles não percebem, ou são assim mesmo, que tudo que eles fazem nas redes sociais não tem nada a ver com a nossa realidade. Né? Você não vê um jogador de futebol, principalmente da seleção brasileira que joga na Europa, fazer alguma coisa, falar alguma coisa sobre o desmatamento da Amazônia. Ninguém fala sobre a proteção aos povos indígenas. Fora do Brasil é diferente, o Casão? Fora do Brasil é diferente, os problemas deles são diferentes dos nossos. Lá ninguém está defendendo, lá eles não estão precisando defender uma floresta, mas a seleção da Dinamarca é contra a Copa sendo no Catar. Pelo tratamento que eles dão às mulheres lá, pelo trabalho escravo, tá? Que eles fizeram nas construções da Copa, por toda a ditadura que tem ali dentro, eles são contra. A Dinamarca já se posicionou várias vezes, Noruega também. Parece que eles vão boicotar patrocinadores, eles vão para lá e não... Me parece que eles não vão colocar patrocinadores na camisa porque eles são contra a Copa num lugar. Então o jogador, por exemplo, se você assiste Premier League, você gosta? Curte? Sim. Então você vai ver. Não, posso ser sincero? Vou falar uma coisa absurda. Eu não gosto. Você não gosta? De ver futebol de fora do Brasil. Ah, mas tudo bem. Eu tenho preconceito político, inclusive, e gosto do futebol argentino e não gosto do inglês. Não vejo o espanhol, não vejo o italiano. Então, mas vou falar do inglês. O inglês, mas eu não vou falar do futebol. Certo. Eu vou falar o seguinte, antes de começar o jogo, os dois times se ajoelham e fazem um movimento antirracista. Toda a rodada, todos os times. Aqui no Brasil tem racismo toda hora nos campos, vê se o jogador faz isso. Vê se tem algum movimento antirracista em relação enquanto a grupo de jogador de futebol. Uma coisa combinada entre eles. Vê se tem algum movimento. Casão, agora eu vou te falar uma coisa, racismo no Brasil. É tanto racismo, é tanta violência que até a gente que se diz militante, a gente se sente inútil. Sim. A gente também é cobrado. Sim. Vocês estão nessa passeata aí, vocês não estavam naquela outra lá. E naquela outra? E por que o outro preto que morreu lá? Sim. E aquele outro? Mano, no Brasil, morrer preto é regra. Sim. Sabe? Então, é muito fácil você pegar qualquer militante do movimento negro, o Brau ou qualquer outro, e chamar de hipócrita. Sim. Basta você ir na primeira passeata. Sim. Vá na primeira e você vai ver o seu nome vai pra vala. Porque vão te acusar de hipócrita, de demagogo. Porque você não foi na outra. E na outra. Essa aí porque a mídia tava, a câmera tava aí. E naquela outra. Porque na real, toda hora morre um preto no Brasil longe das câmeras. Mano, olha só, no meu caso, eu sou um branco. Certo. Okay? Mas eu não sou de classe alta, certo. Classe média baixa. Certo. Sou da periferia, sou da Zona Leste. Certo. Quando aconteceu o assassinato do garoto João Pedro lá no Rio de Janeiro, de 14 anos, e logo depois teve o assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, eu acompanhei todo o movimento lá, quando começou a ter aquele movimento, e eu tava no Bem Amigos, eu assisti tudo o dia inteiro e depois eu tava no Bem Amigos. Durante o Bem Amigos, eu criei um grupo que existe até hoje, Esporte pela Democracia, que quando eu criei, era um grupo antirracista. Sim. Eu liguei para as pessoas, falei assim, eu quero fazer um grupo antirracista, porque nós temos que fazer alguma coisa, nós não podemos ficar calados e tal. E esse grupo existe até hoje, eu não estou mais lá, mas existem jornalistas, tem advogados. Você saiu por quê? Eu saí porque, como fui eu que criei, tudo girava muito em cima do que eu pensava, do que eu falava, e aí criou um certo milindre ali dentro. Como certo. Eu sempre que eu entro em qualquer lugar, ou que eu vou falar alguma coisa, eu pergunto a opinião dos outros. Eu sou acostumado a ser democrático desde criança. Eu não gosto de fazer as coisas sozinho. Eu posso ter a capacidade de organizar um evento sozinho, mas eu não faço. Eu chamo várias pessoas porque eu gosto de ouvir opiniões. As pessoas conseguem se opor a você com sinceridade ou elas ficam
se sente oprimida porque você é o casão. Não, eu acho que muita gente tem dificuldade. Tem, né? Isso é ruim também. De não concordar e tal. Por isso que eu gosto de perguntar. Por isso eu dou uma ideia assim, pô, eu tô pensando, vamos tentar fazer um show você assim, consegue assim, lidar assim. com um cara O que tem vocês acham? uma opinião diferente da tua? Claro. Você consegue lidar? Claro. Eu lido com isso o tempo todo. Eu tô fazendo um evento junto com um monte de pessoas, né? Mas a ideia foi minha. Um jogo, dia 23 de setembro, numa aldeia indígena lá em Brumadinho, certo. Que o jogo chama Sem Demarcação de Terra Não Tem Jogo, que é para mostrar, chamar a atenção que precisa ter demarcação de terra para os povos indígenas, sim, proteção dos povos indígenas. Já tem vários artistas que são militantes a todas as causas indígenas que vão participar. Estou te convidando agora, se você puder ir, seria legal. Vai Porchat, vai um monte de gente, cara, que está nesse jogo. Eu estou fazendo isso porque eu acho que eu tenho que me movimentar. Eu não sou um cara confortável, eu não me sinto confortável sentado no sofá da minha casa, vendo televisão e vendo a Amazônia pegando fogo. Mas, vendo os indígenas assim. Deixa eu te fazer a pergunta de outro jeito. Dentro desse grupo aí, sim, tem pessoas de lados políticos diferentes do teu? Não, de jeito nenhum. Então, é isso que eu quero chegar nesse. Não, mas como vai ter? Se o Bolsonaro não tá nem aí com a Amazônia. Mas não tem só o Bolsonaro. Não tem só então, o Bolsonaro. Quem está. Pra mim não interessa o lado político das pessoas, nesse caso. Certo. Eu estou fazendo um evento para os indígenas. Certo. Se as pessoas que entram no grupo, ou que estão fazendo parte desse grupo, que é um grupo de organizadores, não é um grupo espalhado, né? Pensam diferente politicamente de mim, mas querem ajudar os povos indígenas, tá dentro, bicho. Até porque o que eu falei aqui é meio cada coisa contraditório, tá no seu lugar. Porque o lado político contrário, vamos dizer assim, ele não estaria nessa passeata pró-índio, porque eles são a favor do desmatamento, da mineração, da exploração, do garimpo ilegal e tal, porque eles têm aquela corrente que eles acham que o Brasil é muito rico e que o índio tá atrapalhando o progresso. Que é uma visão que se tem há muito tempo. Essa visão vem desde a época... Desde quando o Brasil foi descoberto. Mas assim, o lance é o seguinte, aquela terra lá são dos indígenas. Sim. Eles moram lá, nós não moramos lá. Então, na realidade... o governo algum do Brasil teria o direito de entrar lá e desmatar, porque os índios não vão na casa de uma pessoa querer derrubar a porta, pôr fogo na casa. E a floresta amazônica é habitada pelos povos indígenas desde sempre. A casa deles é ali. A casa deles é ali, bicho. É a invasão. Eles chamam de invasão de terra, e esses caras têm dificuldade de entender por que invasão de terra é território brasileiro, mas é invasão de terra porque quem mora lá, tem gente morando lá, já há muito tempo, os caras moram lá, então é invasão de terra. Eu não posso entrar na sua casa sem você dar permissão pra mim, é invasão de terra, bicho. É invasão de terra. A gente fala invasão a domicílio porque tem uma casa formada lá, mas tá em cima de uma terra. Se eu invadir sua casa, você pode falar muito bem assim, você tá invadindo minha terra. E os governos invadem a terra das indígenas. É isso, cara. Então, assim, você falou dos movimentos, né? Eu me posiciono e eu sei como é difícil. Eu tenho um movimento antirracista, eu me posiciono antirracista. Eu aprendi a ser antirracista, não sou completamente, porque eu venho de um racismo estrutural. Não vou falar para você que eu sou 100%, entendo 100%. Mas eu li o livro da Djamila Ribeiro. Ninguém tem 100%. Então, ninguém tem. Mas eu me esforço cada vez mais para ter. Né? E quando eu vejo racismo, no futebol principalmente, que eu acho que é ali que tá o foco, porque as pessoas falam assim, já ouvi muita discussão assim, nós temos que acabar com o racismo, com o machismo, com a homofobia na sociedade, porque aí o futebol vai parar. Cara, é completamente ao contrário. Você tem que começar de baixo para cima. O futebol, o estádio de futebol, é um local menor que dá para você colocar leis ali para proibir racismo, homofobia, babá. E depois você começar a lutar pela sociedade. Na sociedade nós temos que se manifestar o tempo todo e mostrar que a sociedade brasileira é super racista. Sim. Né? Mas tem que ser relacionado ao futebol, tem que começar do estádio. Você não pode esperar o país mudar o pensamento preconceituoso para depois se passar para o futebol. Não tem. Relacionado ao futebol tem que começar lá. Então eu não me canso e nunca vou me cansar de me posicionar contra preconceitos. Não só racismo, como homofobia
Eu odeio homofobia. E o machismo, que também é muito desagradável. Eu sou homem, mas tive uma criação feminina, como eu te falei, e é desagradável para mim ouvir coisas, ver coisas, eu ouvir reclamação, ouvir coisas na televisão de falas machistas. A fala machista é uma das coisas mais nojentas que tem, bicho. Homem machista falando é nojento. Eu nunca gostei de roda de homem, desde quando eu era adolescente, que fica contando vantagem do que aconteceu na noite anterior com qualquer garota que o cara saiu. Isso eu acho nojento. É verdade. Eu acho, sabe, isso aí é uma tentativa de se autoafirmar. Se autoafirmar do quê? E esconder, sabe? Talvez uma possível mentira, né? Na maioria das vezes, mas desclassificando uma mulher. Quer dizer, a mulher objeto nesse caso, né? Que o cara. Então, assim, eu não gosto desse tipo de coisa e me posiciono o máximo. Tanto faz se as pessoas vão me chamar de hipócrita ou não. Casal, um pouco antes vocês estavam conversando e você disse que na década de 70, 80 era um risco para um jogador de futebol se posicionar, né? A gente estava vivendo um momento de ditadura declarada. Você acha que hoje, no momento que a gente tem vivido agora, que risco se tem de se posicionar? Por que que se afastam? Eles posicionar? Porque a gente vive uma ditadura camuflada. Aquela época era uma ditadura escancarada. Hoje é uma ditadura camuflada, porque a maioria dos dirigentes de futebol dos clubes, da CBF, da Confederação, das federações, elas são aliadas com o governo Bolsonaro. A grande maioria. Né? Por exemplo, o Neymar, que é o maior ídolo do futebol brasileiro, que os jogadores têm como referência, ele, além de já ter tirado várias fotos com o Eduardo Bolsonaro, com o Flá, essa semana atrás aí ele mandou uma bola de presente pro Bolsonaro autografada. Então os outros jogadores, se o Neymar se posiciona desse jeito, eu não tenho nada contra. Se ele quer ser bolsonarista, o problema é dele. Eu tô falando da movimentação, né? Posicionamento de jogador. Se um jogador que não tem a projeção do Neymar, vê o Neymar dando a bola pro Bolsonaro, ele vai ser Lula, por acaso? É o louco é que os caras, eu vejo assim, eu acompanho o noticiário de pessoal da direita, o qual eu ouço também, tá? Eu ouço rádios de direita. Eu ouço. Não acho que é perda de tempo, não. Eu aprendo também e aprendo como me defender de mentira e fake news. Então, eu vejo eles acusando a classe artística de ser toda anti-Bolsonaro, toda cooptada pelo PT e tal, mas eles, por exemplo, o futebol, vamos dizer assim, ele foi cooptado pela direita. Sim, total. A camisa brasileira foi. Parece que o esporte... O hino é sequestrado. Esses caras sequestraram datas. Esses caras sequestraram. 7 de setembro é a independência do Brasil. E já são 4 anos que é manifestação pró-Bolsonaro no 7 de setembro. Quer dizer que eu, que sou brasileiro, eu não posso sair na rua 7 de setembro porque eu sou contra o governo Bolsonaro, que eu posso ser atacado por esses caras que vão estar na rua. Se é uma data brasileira, não é uma data de lado, direito ou de esquerda. É uma data brasileira. Em 7 de setembro, na minha época, as escolas desfilavam na rua. Eu contesto até a cor da bandeira, vou falar a verdade, Casão. Estudando um pouco, hoje eu descobri que o amarelo é da família da Maria, dos Habsburgo, da Áustria, e o verde do Orleans e Bragança. Então, quer dizer, de Brasil não tem nada. Não. Você entendeu? Então é o verde das matas e o amarelo do ouro. Falei, é o verde das matas que os caras estão queimando e o amarelo do ouro que os caras estão roubando. Totalmente. Os caras que eu tô falando é gente nossa mesmo, tá? Não é só... minerador estrangeiro, nem nada disso. Quando era moleque, eu ficava desenhando a camisa da seleção, alternativas que não fosse o amarelo com shorts azul. E eu falava, mas por que eu tenho esse lance estético? Eu falava, não é legal essa camisa. E a gente não consegue, Casão. Eu não consegui criar em mim patriotismo. Eu não consegui. Não, também não. Eu não nasci patriota, pô. Eu nasci num país que era ditadura militar, que os caras apanhavam, eram torturados, mortos, assassinados e desaparecidos. Como que eu ia ser patriota? Eu nunca fui patriota, eu não sou patriota.